qual é? Bom, o nosso trabalho ele vai falar sobre o estudo dos gases. Um gás é o estado da matéria que não tem forma e não tem volume definido. E ele é composto por partículas, no caso as moléculas, átomos, íons ou elétrons, com movimentos variados. Então, os gases eles têm como característica ter uma força de coesão intermolecular mínima. Força de coesão, para quem não sabe, é a força atrativa que existe entre as moléculas do mesmo tipo. Então, no caso dos gases, essa força ela é bem baixa. E, exatamente por causa disso, os gases eles têm a tendência de expandir o seu volume. As colisões entre as moléculas, elas são colisões onde não ocorre nem perda nem ganho de energia. Ou seja, são colisões onde toda a energia é conservada. Então, assim, nós a chamamos de colisões elásticas. Então, agora eu vou falar a diferença entre gás e vapor, que, como as pessoas não sabem, a maioria das pessoas confundem uma coisa com a outra. Bom, a diferença entre o gás e o vapor, ela é dada a partir da temperatura crítica. O vapor, ele é a matéria no estado gasoso. E esse estado ele pode ser liquefeito com o aumento da pressão. Já com o gás não acontece a mesma coisa, porque ele é um fluido impossível de ser liquefeito com um simples aumento de pressão. E isso é o que faz o gás ser diferente do vapor. A temperatura crítica que eu tinha falado agora há pouco, só para constar, é a temperatura acima da qual a substância pode existir somente na forma de gás. Então, um gás acima dessa temperatura não pode ser liquefeito, por mais que a pressão do sistema seja elevada. Então, uma determinada substância no estado gasoso é um gás se a sua temperatura for superior à temperatura crítica. Se a temperatura for igual ou inferior à temperatura crítica, a substância ela é um vapor. A única forma de transformar um gás em estado líquido é colocando ele sob uma pressão altíssima, como no caso dos bujões de gás de cozinha. Dentro deles tem uma pressão muito alta, que é para facilitar a armazenagem. Os gases eles apresentam alta compressibilidade e expansibilidade, e eles sempre formam misturas homogêneas com outros gases. No 18, o Torricelli mediu pela primeira vez a pressão atmosférica e deu uma explicação adequada à natureza desse fenômeno. Assim, preveniu todos os gases. O estudo dos gases é a relação entre as grandezas macroscópicas de um gás, a pressão, o volume e a temperatura. Na fase gasosa, as forças de atração entre as partículas são quase inexistentes. Isso permite uma grande movimentação das partículas do gás no espaço. Para os gases, nós utilizamos o modelo de gás ideal, e isso para simplificar o sistema estudado e utilizarmos leis bem conhecidas, como por exemplo as leis de Newton. O modelo de gás ideal ele abrange algumas hipóteses que eu vou falar agora. O gás é constituído de partículas chamadas moléculas. As moléculas executam movimentos desordenados e obedecem às leis de Newton para os movimentos. O número total de moléculas é bem grande. O volume das moléculas é uma fração desprezível do volume ocupado pelo gás. Sobre as moléculas não há forças consideráveis, exceto durante as colisões. As colisões são elásticas e de duração desprezível. No estudo do gás perfeito,
o estado de certa massa fica perfeitamente caracterizado, estudando suas chamadas variáveis de estado, que são volume, temperatura e pressão. O volume de um gás é o volume ocupado por ele, já que os gases não têm nem volume e nem forma própria. Física e química. Foi quem determinou a lei que reage a transformação e substituição do gás, quando sua temperatura é mantida constante. Sua lei diz que quando um gás passa uma transformação térmica, a pressão dele é inversamente proporcional ao volume ocupado. Nessa lei, temos que temperatura inicial igual a temperatura. Temos que pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão do volume. Temperatura. É a medida de graus em agitação térmica das partículas que constituem uma substância. No estudo dos gases, é utilizada a escala absoluta ou Kelvin, e no Brasil, a escala usada é Celsius ou centígrado. Portanto, para transformar graus Celsius em Kelvin, temos pressão. O choque das moléculas contra as paredes dos recipientes ocupados pelo gás, cuja pressão. Lembrando que a pressão é uma medida escalar, definida como sendo a vazão entre a força e a área da superfície onde a força é aplicada. Por volta do século XVII e XIX, 3 cientistas, Jack, Lowe e Cole, após estudarem o comportamento dos gases, elaboraram leis que regem o comportamento dos gases perfeitos. Lei geral para os gases. A expressão que determina a lei geral para os gases perfeitos pode ser da seguinte forma. Onde P inicial, V inicial e T inicial são, respectivamente, a pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Essa é uma expressão que é utilizada para quando as variáveis de um gás apresentarem variações. Começamos o estudo modificando apenas duas das grandezas, e a outra se mantém constante. Gás perfeito ou ideal. O gás perfeito, ele obedece rigorosamente às leis físicas dos gases em quaisquer condições de temperatura e de pressão. Gás real. Esse gás, ele não segue o comportamento do gás ideal, principalmente em pressões muito altas ou em temperaturas baixas, porque ocorre a redução de volume e de partículas muito próximas. Essas partículas muito próximas passam a interferir uma no movimento das outras. Um gás real aproxima-se de um gás ideal à medida que diminui a pressão e se aumenta a temperatura. Vou falar agora sobre a equação geral dos gases. Essa equação ela é utilizada quando ocorre transformação em D e T, que modificam-se simultaneamente. Ela é obtida por meio da relação entre as grandezas estudadas anteriormente. Entre as transformações, estudadas anteriormente. Transformação isovolumétrica. A transformação isovolumétrica ocorre a volume constante. O aumento da temperatura provoca um aumento na pressão exercida pelo gás. A volume constante, mas quanto maior a temperatura, maior a pressão exercida pelo gás. Essa é a lei de Charles de onde T é a pressão dada em atm, V é o volume em litro, N e R são as constantes e T é a temperatura dada em Kelvin. A lei de Gay-Lussac é a lei que rege as transformações de um gás perfeito a pressão constante. Essa lei, apesar de levar o nome de Gay-Lussac, já havia sido descoberta pelo físico e químico A.C. Charles. Segundo a lei, quando um gás sofre uma transformação isobárica, o volume do gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente, essa lei pode ser expressa da seguinte forma.
onde V inicial e T inicial correspondem respectivamente ao volume inicial e à temperatura inicial. Bom, as condições normais de temperatura e pressão. São definidas condições normais de temperatura e pressão quando o gás ele é submetido a uma pressão de 1 atm e a temperatura de 0 grau. Portanto, a gente pode colocar que pressão é igual a 1 atm, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. E T é igual a 0 grau, que é igual a 273 Kelvin. Densidade dos gases. A densidade gasosa pode ser trabalhada de duas formas: a densidade absoluta e a densidade relativa. A densidade absoluta ela é uma relação entre a massa e o volume ocupado por um gás em determinadas condições de temperatura e de pressão. Essa densidade ela pode ser encontrada levando-se em consideração a pressão e a temperatura absoluta, partindo-se da equação de estado do gás ideal, P vezes V igual a N vezes R vezes T. Na densidade relativa. A densidade relativa é encontrada através da relação entre as densidades absolutas de dois gases nas mesmas medidas de condições de temperatura e de pressão. Essa relação ela indica se um gás é mais denso ou menos denso do que outro gás. Por exemplo, uma bexiga com gás hidrogênio ela se mantém suspensa no ar porque o gás hidrogênio ele é menos denso do que o ar. E essa foi a densidade dos gases.